Ramsay, Coringa, Hannibal Lecter, Smith. O que seria da gente sem os nossos vilões preferidos? Mas você já parou para pensar por que a gente ama tanto odiar esses caras? Então fica aí. Primeira coisa que você tem que saber é que o vilão é que move a história. Mas antigamente, a forma como as narrativas eram construídas não dava muita força para o vilão. Ele só era o paninho de fundo para enaltecer o herói. Com o passar do tempo, a gente percebeu que humanizar o vilão era praticamente uma receita de sucesso. O Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, que depois ganhou outros filmes e que ganhou até série, se tornou um personagem muito mais interessante quando a gente entendeu por que é que ele era tão malvado. Mas como é que a gente consegue se identificar com um personagem sem concordar com as coisas que ele faz? Aí, parceiro, é Freud. Segundo Freud, a nossa mente é dividida basicamente em três partes: o id, o ego e o superego. O id é a nossa parte mais primitiva, governada pelas emoções, a que está cagando e andando para as normas sociais. O superego é o exato oposto, é governado pela lógica e compreende todas as maravilhosas recompensas de se viver em sociedade. O ego é aquela área que administra o id e o superego, às vezes liberando o cachorro, às vezes trazendo o professor para a vida, não é? Mas o que isso tem a ver com o indivíduo se identificar ou não com vilões? Tudo! Porque um bom vilão é aquele que consegue transitar por entre todas essas áreas aí do seu inconsciente. A gente inconscientemente gosta desses caras. Por mais que a gente não concorde com o Coringa, que é essa nossa parte aqui do superego, o id adora. A gente não precisa explicar, a gente simplesmente gosta. Mas não é só isso não, tem uma outra razão e esta é muito mais sangrenta. Let's put a smile on that face. Why so serious? Essa fórmula também funciona e funciona até muito melhor para os anti-heróis, como o Deadpool, por exemplo, que tenta se encaixar ali na sociedade, mas tem aquele pezinho ali, aquela coisa mais primitiva, que não é nem primitiva a palavra, aquela coisa mais louca e tal. Então esses personagens, eles brincam com o nosso inconsciente, é por isso que a gente ama tanto. Ou você nunca pensou em cometer um ou outro ato de loucura ali num dia de fúria? Não. Outra razão também é porque a gente tá vivendo uma época muito louca. Eu tô ficando louco, cara. Você tá ficando louco, tá todo mundo ficando louco. Tua mãe tá louca, teu pai tá louco, teu irmão tá louco, tá todo mundo, seu cachorro tá louco. A gente não tá normal não, parceiro. A gente tá ficando tudo louco, tudo estressado, tudo agoniado. De 1900 pra cá, a humanidade experimentou uma série de revoluções. Tivemos 2 grandes guerras, mais um monte de outras guerras que a gente nem fica sabendo. A gente teve uma série de revoluções políticas, econômicas, uma série de desastres naturais. Teve a bomba atômica, teve tsunamis, enfim, a gente está vivendo no extremo entre o id e o superego, entre a loucura e a razão. A gente tá ficando louco, parceiro, e não tá se dando conta. É por isso que a gente acaba gostando muito desses personagens que são tão loucos, que trazem essa carga, que estão muito coerentes com o nosso dia a dia. A gente acaba acreditando mais no personagem que traz essas questões que a gente vê na televisão, que a gente vê no nosso cotidiano. E a gente tá vivendo uma época muito louca. Então, cara, é natural. O estranho seria se você não se identificasse com o vilão hoje em dia. Geralmente a nossa mente é capaz de aliviar as suas frustrações e angústias na ficção sem maiores danos ao indivíduo. Geralmente.